Então, muito bem. Boa tarde, pessoal, que não estava aí. Já deu tempo aqui, já deu 12h04 já. Boa tarde novamente, pessoal. Meu nome é Igor Linares, eu sou engenheiro de suporte aqui da Zyxel do Brasil. Então, e hoje eu vou apresentar para vocês algumas funcionalidades do Firewall USG da Zyxel, né? Aqui está meu e-mail, então se vocês tiverem, após o treinamento, alguma dúvida ou tiverem algum problema com algum equipamento, esse é o meu contato, igor.linares@zyxel.com.br. É só me avisar e a gente tenta resolver da melhor forma aí o seu problema. Muito bem, vou falar um pouquinho da Zyxel, né? Que muita gente acaba não conhecendo a marca, por a gente está há pouco tempo aqui no Brasil, mas nós já temos 32 anos de mercado. A gente fundou a Zyxel em 1989 e a Zyxel é uma empresa taiwanesa, para quem não sabe. Já estamos em mais de 700 mil empresas, já possuem nossos equipamentos, já temos mais de 1.500 colaboradores por todo o mundo, em mais de 150 países, e já vendemos mais de 100 milhões de dispositivos no mundo inteiro também. No Brasil, nós já temos 8 anos aqui, já contamos com 25 colaboradores, no escritório aqui em São Paulo, fica no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Nós temos um estoque em São Paulo também, para atender a parte de trocas, né, de RMA, e possuímos um estoque no Espírito Santo também, que atende as compras, as novas compras, né, que forem acontecendo. Nosso suporte é totalmente em português, com nossos engenheiros aqui da Zyxel. Então, via o portal, que é o e-mail, né, que quando você manda um e-mail para o suporte@zyxel.com.br, ele vai te gerar um número de ticket e a gente vai te atender ou por telefone. Então, via WhatsApp, telefone, a gente é totalmente em português o suporte. E nós atendemos o RMA avançado para todo o Brasil. O que é o RMA avançado? É a troca na frente. Então, se acontecer de algum equipamento dar problema de fábrica, nós enviamos o equipamento na frente, novo, e após a chegada desse equipamento, nos é enviado o defeituoso, né? Perdão, São Paulo está fazendo um frio aqui, tá difícil. Mas vamos lá. Vou mostrar um pouco da nossa linha de firewalls atualmente que está no portfólio. Começando por esses de entrada, o SG40 e o SG60. Eles contam com uma licença já de 1 ano para antivírus, anti-spam, IDP, ADP, né, que é o Intrusion Detection Prevention, o Application Patrol e o Content Filter. Esses equipamentos eles não possuem ventoinha, eles conseguem acoplar até 2 WANs nele e gerenciar também APs. Então, até 18 APs com uma licença, né? Você consegue gerenciar esses APs usando os firewalls. Eles comportam até 30 e 50 usuários, esses 40 e 60 não é um número limitante, mas é um número que foi testado e funciona, ele funciona com a performance total dele, né? Ele já vem com 20 usuários VPN conectados simultaneamente, então você pode conectar até 20 usuários, até 30, né? No 40 e até 60 no USC60, mas aí é mediante com uma licença, né? Você precisaria comprar uma licença, mas de fábrica você já tem esses 20 usuários simultâneos conectados. Eram 5 usuários, mas por conta da pandemia e por conta do número elevado de funcionários usando esse equipamento para home office, por padrão já vem com 20 usuários simultâneos.
a linha Advanced, a série Advanced, a gente tem o SG 110, 210 e 310. Para esse treinamento que eu vou dar, eu vou acessar um SG 310, que é esse último aí que está mostrando, e cada um tem sua característica. Então, o 110 e o 210, eles conseguem acoplar até 3 ones nele. Então, você consegue fazer load balance ou utilizar a one dele como ativa e passiva. E o SG310 você consegue escolher entre as 8 portas que ele tem, todas elétricas, né? Quais vão ser WAN e quais vão ser LAN. Esses equipamentos da série Advanced já vêm com 50 usuários simultâneos de SSL VPN. Então, você já tem, quando você compra, você tem esses 50 usuários simultâneos. Ele também vem com essas licenças de 1 ano. Então, a partir do momento que você compra, ela já vem com uma licença de 1 ano, já vem licenciado por 1 ano, com antivírus, anti-spam, IDP, ADP, Application Patrol, Content Filter, o Hotspot e também o Device HA, né, que é o High Availability. Então, você consegue, com esses equipamentos da série Advanced, consegue usar eles, um como ativo e outro como passivo, como se fosse um stacking, né, de switch. Só que funciona aqui quando um cair, se um dos firewalls parar de funcionar, o outro é ativado como o ativo. Então, você também tem esse tipo de funcionalidade nesses da série Advanced. Além desses, a gente tem a série Extreme, que é o 1100 e o 1900, que são para locais com bastante tráfego. Então, shoppings, faculdades, hotéis, estádios, para comportar essa quantidade de usuários. Então, até 600 usuários e 1.000 usuários. E vem também com todas as outras funcionalidades dos outros. Então, antivírus, anti-spam, essas coisas. E ele pode gerenciar até 66 APs. Todos eles são certificados pelo ICSA. Então, a gente possui essa certificação já há mais de 30 anos, se não me engano. E todos os equipamentos têm garantia de 5 anos. Agora, eu vou acessar o equipamento aqui. Está ligado do meu lado. Vocês conseguem ver minha tela? O browser aí? Só um minuto. Beleza. Eu estou acessando ele aqui pelo IP padrão, então ele não tem nenhuma configuração nele, 92.168.1. Vou acessar ele pelo admin 234, né? Que é o IP, o login padrão. E qual que é a ideia do treinamento de hoje? Eu vou mostrar algumas configurações que são bastante usadas, né? Então, eu já trabalho na Zyxel aqui já faz mais de quase 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio já, né? E eu vou tentar buscar aqui, eu vou mostrar para vocês os chamados que mais caem para mim. Então, os tipos de configurações onde o pessoal tem mais dúvidas, onde dá mais problema, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, se você, o Arthur perguntou aí se tem Anatel. Sim, tem sim. Todos os equipamentos são certificados pela Anatel. E agora, no próximo semestre, a gente vai começar a lançar, vai entrar no nosso portfólio o SG Flex, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Que aí esse equipamento ele pode ser utilizado pelo Nebula, né, pela plataforma na nuvem. O Caio perguntou, tem previsão para certificação em português? Certificação em português? Não tem previsão. Não tem. Eu vou mostrar também no final da apresentação. O Kaique perguntou já aí, mas eu vou falar no final da apresentação. Um site onde você pode tirar certificações ZCNP, que são da Zyxel. Tem um curso, tem tudo prontinho lá para você fazer o curso e tirar a certificação. Mas como eu estava falando, a ideia desse treinamento é mostrar quais são as configurações que mais caem aqui para a gente fazer.
Então, acessando o equipamento, essa é a primeira tela que a gente tem, que é o dashboard. Ele me dá uma visão frontal e da parte traseira do equipamento. Por quê, né? O SG310, as portas são na frente, mas o SG40, as portas são atrás. Então, você consegue ver os LEDs, tanto os LEDs como os cabos que estão conectados. Então, ele te dá uma visão bem clara aqui do equipamento. Ele me mostra o modelo, o nome que ele está, o serial number, o MAC address e a versão, a última versão que ele tá rodando. Ele me mostra também o número de usuários VPN que estão conectados no equipamento e a tabela da DHCP que ele está gerando para mim, se estiver gerando alguma. Os usuários estão conectados e aqui ele me mostra também CPU, memória. Então, é uma parte de um dashboard aqui bem completo, com as informações rápidas que você precisa do seu equipamento. Então, também o número de bloqueios que ele está fazendo, de sites, né? E o estado das suas licenças. Eu vou mostrar aqui agora as licenças do equipamento. Então, a gente vem aqui em Configuration, Licensing, Registration e Service. Quais são as licenças possíveis desse equipamento? Como eu já mostrei, aquelas licenças de 1 ano, você pode ativar aqui, que vão ser essas aqui. IDP, antivírus, anti-spam, content filter e o hotspot. Então, essas aqui para o 310 são as licenças, e o device HA, né? São as licenças que você vai ter por 1 ano. Quais são as outras que você pode adicionar? Como eu disse, o SSL VPN, que aqui ele comporta até 50 simultâneos acessando essa VPN. Você pode comprar uma nova licença para ter um número maior de usuários conectados ao mesmo tempo. Se você quiser, você também pode utilizar esse equipamento como um gerenciador de APs. Então, aqui ele gerencia até 8, mas se você quiser, você também pode comprar essa licença e gerenciar mais utilizando o seu Fire. E para fazer esse registro de licença, você precisa comprar a licença com uma das nossas revendedoras e acessar a sua conta do portal MySaixo. Então, está aqui, portal.mysaixo.com. Você precisa ter uma conta lá, registrar o seu equipamento. É super simples, você vai registrar com o serial e o MAC na sua conta e depois registrar a sua licença. Depois que você registrou essa licença, você vai colocar a licença dentro do seu equipamento também no portal. Então é bem simples, a gente tem um tutorial no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida. Depois eu mostro também o canal, que mostra o passo a passo de como fazer esse registro. Muito bem. Então, vou mostrar agora também a parte de interfaces que ele tem. Configuration de novo, Network Interface. Aqui nós vemos a parte de configuração das interfaces. Como eu disse, o 310 ele vai fazer o diferenciamento de portas conforme o usuário queira. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar uma porta WAN apenas, eu posso vir aqui na segunda porta WAN, que ele já vem configurado como default, e chamar ela de interna. Ele vai mudar a porta WAN, que estava configurada, para uma porta LAN. Então, você tem essa possibilidade também no seu equipamento. Mas eu vou mostrar aqui as configurações possíveis na WAN. Então, nós podemos utilizar o IP fixo nela, né? Se você quiser um acesso externo, que geralmente se utiliza nesses firewalls, você pode, por exemplo, fazer uma descagem de PPPoE no seu SG, utilizar o seu roteador como bridge, fazer o link desse
desse IP com o equipamento e chamar ela externamente, né? Utilizar o NET ou uma liberação de porta no seu equipamento. Então aqui você faz a parte de controle da sua WAN. Você pode deixar um connectivity check também rodando nas suas portas para ficar checando a disponibilidade. Então você pode utilizar um default gateway ou um DNS, né? Então se você quiser deixar fazer um controle da disponibilidade da sua porta para ver se ela está caindo, se ela não está, você pode também, nessa configuração da porta WAN, fazer essa checagem pelo período que você quer, né? A parte de ARP também, você também consegue fazer um controle de banda. Se você quiser controlar a banda vinda da sua WAN ou da sua LAN, indo para a sua LAN, você também consegue fazer. O José Gilberto perguntou aqui, o material vai ser disponibilizado? Sim. O da OLT não fui eu, ele perguntou da OLT também. Não fui eu que passei, mas eu posso pegar com o engenheiro que fez o treinamento e eu passo para você, José, também. É só me manda um e-mail no e-mail que eu te passei. O Renan perguntou também, já pergunta sobre os slides. Eu mando sim, pode deixar. Manda os slides sim. E aqui, como eu disse, também você pode fazer a configuração da sua LAN, né? Cada uma vai ter um MAC address diferente. E você, como qualquer configuração de porta, você consegue fazer aqui, ó, em qual máscara de rede que ele vai utilizar, em qual rede que ele vai estar. Se ele vai servir como um DHCP server ou um relay, ele também tem essa funcionalidade. Em qual IP que ele vai começar, qual é o pool de IPs que você vai ter. Você pode também fazer o controle de IP MAC binding, né? Que você pode, por exemplo, para acessar o equipamento ou a sua rede, cada MAC address vai ter um IP fixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma TV, por exemplo, que acessa sempre a minha rede, eu posso pegar o MAC address dela e fixar um IP para evitar, por exemplo, e deixar todos os equipamentos da minha rede fixados com IP, para evitar acessos indevidos, por exemplo. Essa é uma vantagem também. Fazer esse link de IP com MAC. Além das interfaces, das configurações das interfaces, a gente tem a parte de PPPoE, que você pode fazer pelo seu firewall. Ele faz a descagem em PPPoE. Então, para fazer isso, é bem simples também. Você vai vir aqui você vai ter que colocar como a configuração do firewall é orientada ao objeto. Para todas as configurações que você for fazer, você precisa criar o objeto. Então, por exemplo, aqui, eu quero criar uma configuração PPPoE. E como é que eu faço isso? Eu tenho que criar o objeto da minha conta do PPPoE. Então, eu venho aqui em Create New Object e ISP Account, né, que é do provedor. Ou eu posso vir aqui em Objeto e ISP Account, que é a mesma coisa. Só que aqui ele já me dá o caminho mais rápido, né, de criação dos objetos. Então, e aqui eu vou colocar todas as configurações do seu provedor. Então, por exemplo, cliente, @cliente, aquelas configurações de PPPoE básicas, né? E aqui ele vai te fazer a descagem. Então, depois que criado, você vem, ativa a interface e clica em Connect. Ele já vai discar para você a partir do seu modem, né? Que deveria estar em bridge. Ele faz a descagem para você.
qual a vantagem dessa discagem? Você pode ter um IP público para o seu equipamento. Então, quando você disca esse, por exemplo, o GE1, ele vai aparecer aqui um IP fixo para você na interface, né? E aí você pode chamar ele por fora, por exemplo, se você não tiver um IP fixo na sua operadora. Então, e aí você tem um acesso externo ao seu equipamento. Então, é uma das funcionalidades do equipamento. Todos eles também têm uma porta USB, onde você pode utilizar ele como uma terceira via. Então, por exemplo, geralmente existem duas interfaces WAN, uma de cada operador, e você pode ter uma terceira via, que é o de celular. Então, você pode usar aquele dongle que chama, né, 3G, 4G, e mesmo se sua rede, por exemplo, se você tiver um no-break na sua empresa, uma rede de baterias que alimente os seus equipamentos, com esse dongle 3G, 4G, você consegue uma outra via para a internet. Então, você nunca vai perder o controle de acesso dos seus equipamentos. O Rogério Pinheiro perguntou, todas as configs podem ser realizadas via CLI ou preciso de ambos? Então, Rogério, como esse equipamento é orientado ao objeto, as configurações dele podem ser, sim, realizadas via CLI, só que é muito complexo. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Tem aqui o Web Console. Na própria HTTPS você consegue acessar. E você consegue fazer as configurações via CLI. Só que eu não recomendo, né? É mais para... a gente usa o CLI mais para a parte de troubleshooting, para alguma informação que na parte gráfica não apareça. Em alguns equipamentos, por exemplo, nos switches ou na própria OLT, nossa, é muito mais fácil utilizar o CLI. Só que para o SG, como é muito objeto que precisa ser criado, é muita configuraçãozinha que você precisa tomar conta, então é muito mais fácil você ter uma visão assim, uma visão gráfica, né, do equipamento. Aqui, por exemplo, deixa eu dar um show running para vocês do equipamento. Eu não configurei nada nele. Deixa eu tirar aqui. Não configurei nada nele, né? Só para vocês verem o show running padrão dele. Então, é alguma coisa, né? Então, o content filter aqui criado, todos os... Então, respondendo a pergunta do Rogério, é possível sim. Só que você precisa ter uma paciência aqui. Eu rodei todo o show running padrão dele. Voltando aqui. Não tá? O Paulo falou que não estava mostrando o terminal, mas eu abri o terminal no HTTP. Não, beleza, então. Mas, se vocês não viram, confia em mim. O showrunning é bem grande. Tá, o Bruno falou que sim. O Zé Fernando, tá bom. Não, beleza. Valeu, pessoal. Outras coisas que você pode criar também são VLANs para sua rede. Então, interfaces virtuais para sua rede local ou rede externa, se você estiver utilizando. Você pode, por exemplo, o André Santini perguntou, existe o cliente VPN proprietário ou usa o OpenVPN?
Você pode usar o OpenVPN, só que a gente tem um, um software padrão nosso que chama CQ Extender, que é gratuito, né? Aí você pode usar ele também para fazer o acesso SSL VPN. A gente também tem o L2TP VPN e o IPsec. O L2TP você pode usar o do Windows, né? Por exemplo. Aqui na parte das VLANs, você pode criar até 4.094 VLANs no seu equipamento. E, por exemplo, se você quiser fazer o controle de APs no seu equipamento, você pode colocar uma VLAN para o SSID, por exemplo, de guest, se você quiser, e fazer o controle de banda, utilizando a VPN. A VPN não, a VLAN, desculpa. Então você não precisa usar a limitação de banda da sua interface, você pode utilizar da sua VLAN. Então aqui você pode limitar ela. Ele também serve como DHCP, então as configurações básicas de uma VLAN, uma interface virtual no seu equipamento. Também você pode criar. Outra interessante aqui seria o trunk, que é a criação de... Cada vendor tem um nome, né? Então, trunk, lag, ou tem os que chamam de link aggregation, né? Nesse caso, do SG, é para fazer a configuração do link failover, ou do load balance do equipamento. Então, por exemplo, eu tenho duas WAN aqui configuradas no meu equipamento agora. Eu estou utilizando o default, né, dele. Eu venho e adicionar, e adiciono as minhas duas WAN, por exemplo. As duas, você pode ou deixar ela em ativos, né? Eu vou deixar aqui, por exemplo, um load balance. E você tem 3 algoritmos que fazem isso para você. Então, tem o WRR, que é se eu não me engano, ele manda pro... Eu não sei como é que ele funciona, mas o list load first ele vai mandar pro menos o que tá menos carregado, né, o pacote. O spillover ele vai mandar para outra WAN, caso a outra tiver sobrecarregada. E tem o WRE que eu não lembro como é que ele funciona, mas também é um tipo de algoritmo. E você pode utilizar, fazer a mudança também do tipo de tráfego, né? Se você quiser só o tráfego que vem de fora, só o tráfego que vai para fora, ou os dois. Então, por exemplo, vou colocar os dois aqui. Se eu deixar os dois como ativo, ele vai funcionar normalmente e vai fazer, por exemplo, o list de load force, ele vai mandar, vai fazer o cálculo e vai mandar o pacote para onde está menos carregado. Se você quiser utilizar, por exemplo, para fazer um trunk de link failover, se um link cair, o outro ser ativado, você vai utilizar o spillover e deixar o outro como passivo. Então, um como ativo, outro como passivo, e quando um cair, o outro vai sumir. O Arthur perguntou quantos grupos de trunk podem ser configurados no SG310. Grupos de trunk. Você não tem limite de configurações, mas você só pode usar um por vez, né? Por exemplo, porque não faria muito sentido para o WAN, né? Me corrija se estiver errado. Por exemplo, se eu tiver mais algumas outras WANs aqui, e aí você pode criar quantas passivas você quiser, quantos ativos você quiser. E aí ele vai assumir, dependendo do que acontecer na sua rede. E aqui apareceria também a parte do celular, se tivesse criado, né? Então, se você quisesse usar como uma terceira entrada, uma terceira saída para a internet, você colocaria aqui também a parte do celular.
O Kaique falou aqui, deixando um como passivo, tive vários problemas do equipamento não efetuar a troca do link quando o outro ficar off. Deixei os dois como ativo. Kaique, ele está funcionando, se você deixar os dois como ativo, ele funciona em um só, e aí quando o outro cai, ele funciona, ou ele está funcionando os dois ao mesmo tempo? Porque, legal. Mas qual algoritmo você deixou? Você deixou no spillover? Tá, então, no spillover, ele só vai mandar tráfego para o outro quando um estiver sobrecarregado, né? Então, também funciona. Só que se você deixar como passivo, tem algumas configurações que você precisa fazer também. Esse aqui, você tem que clicar nesse Disconnect Connections Before Falling Back, para ele, quando voltar o link principal, ele desconectar do link passivo. E aqui no Ethernet, você tem que deixar ativo o Connectivity Check para algum DNS que esteja funcionando, por exemplo, do Google ou o seu próprio gateway, para ele ficar checando se a conexão voltou ou não, ou se tá fora ou não. Se você quiser, você pode fazer esse teste. Deixar o Connectivity Check aqui ativo, nas duas interfaces, e aí ele vai testando a cada, por exemplo, aqui no meu, está configurado a cada 30 segundos. E aí ele vai fazer essa mudança. Mas se está funcionando no seu também, não tem... ele está utilizando um link só, né? Então, não tem muito que se preocupar. Mas se você quiser deixar realmente um como passivo, é desse jeito. Muito bem. O nosso USG também serve como roteador. Então, se você vier aqui no Configuration Network Routing, você consegue configurar policies routes, né, que já vou explicar, rotas estáticas, e tem também protocolos de roteamento, RIP, OSPF e BGP, se você precisar. O policy route, o que ele é? É uma, como o próprio nome diz, é uma política de rota. Então, ele vai criar uma rota estática, dependendo do critério que você colocar aqui. Então, é uma rota estática mais elaborada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu quero que o meu link da WAN 1, só o pessoal que esteja na LAN 1 possa usar, possa sair por ele. E o pessoal da LAN 2 utilize qualquer um dos links. Eu posso fazer essa configuração aqui. Então, por exemplo, o Next Hop, eu colocaria a minha interface, que ele vai sair, por exemplo, a WAN 1, que é o meu GE1, e o Source Address é, por exemplo, a LAN GE3. Então, todo o meu tráfego que estiver vindo dessa subnet tem que sair por essa interface. Eu posso até colocar um schedule nele. Então, por exemplo, eu quero que todos da interface da subnet GE3 saiam pela interface da WAN 1, só que só em horário comercial. Eu posso fazer essa configuração também. Então, como eu já disse, todas as configurações você precisa de um objeto. Então, como é que eu faria isso? Eu venho aqui em address, né? Por exemplo, se eu não quiser aquele GE3, né, que eu configurei, eu quiser, por exemplo, um range específico, que é o range, por exemplo, do meu fiscal. Então, 92.168.10.40 até o 92.168.10.60, por exemplo. Então, fiscal. Vou criar o objeto, criei o objeto,
fiscal, IP fiscal, né? E posso criar um schedule. Então, horário comercial. Vai ser recorrente. Então, e o start time 9 da manhã e o end 18. E todos os dias da semana. Então, criei o meu schedule. Bem fácil. Então, aqui ele já vai aparecer o horário comercial, o objeto, e o source address, o fiscal. Então, o que eu quero dizer aqui? O fiscal, todos os IPs que estão naquele range que eu criei, vão sair para a interface 1 a 1 em horário comercial, das 9 às 18, em dias da semana. Então, você pode fazer essa configuração aqui. Além de outras. Então, se você quiser um usuário específico, eu posso mandar o tráfego dele para onde eu quiser também. Por exemplo, usuários do AD. Eu posso criar aqui o AD Users, puxar os usuários do AD e mandar eles para alguma interface em específico. Então, ou para o meu gateway, ou para a minha VPN, por exemplo. Eu posso fazer o direcionamento como eu quiser. E também no horário que eu quiser. Também posso fazer a parte de serviço. Se eu quiser um serviço em específico. Então, por exemplo, se eu quiser priorizar algum serviço, se eu quiser pelo menos saber para onde ele está indo, né? Ter um controle maior, eu posso também buscar aqui o serviço que eu estou querendo, ou até criar um, né? Então, posso vir aqui em Service e adicionar uma porta. Eu posso adicionar uma porta, criar um serviço aqui e também falar que, por exemplo, eu tenho uma rede de alarmes que utiliza a porta 5000. Eu quero que essa rede de alarmes 5000 aí, a porta 5000, só saia pela interface de 3G, por exemplo. Eu posso também configurar aqui esse cenário. Então, é uma rota estática bem elaborada. Então, é bem legal essa funcionalidade dele. A rota estática, né, que é a padrão. Então, eu vou adicionar aqui IP de destino, a máscara. Como um roteador, ele vai funcionar como um roteador mesmo, né? E a parte de RIP, OSPF, BGP, que não é muito usada, né, mas você pode fazer a configuração aqui, se você vir a precisar. Bem, pessoal, tem alguma dúvida até agora? A parte de interface, a parte de rotas, alguma configuração que você tentou e não funcionou, ou ficou alguma dúvida no que eu falei? Quer que eu mostre de novo? Sem dúvidas? Então, beleza. Ok. Vamos lá. Saindo da parte de roteamento, outra parte que é bem utilizada no nosso SG é a parte de NAT, que é o redirecionamento de portas, né? Então, existem 3 tipos que você pode configurar. O Virtual Server, o NAT 1 para 1 e o NAT 1 para muitos, né? Quem já fez a configuração disso em algum roteador, por exemplo, para fazer alguma saída para alguma aplicação específica ou para jogos em específico, já conhece essa interface, que é basicamente, você vai falar, a interface que está vindo o seu tráfego. Então, por exemplo, se eu quiser espelhar um servidor que está atrás do meu SG para a internet, eu vou utilizar aqui a WAN que ele tá vindo, né? Que eu quero que ele acesse. Então, por exemplo, se eu estou transmitindo, se eu estou publicando a meu IP do PVPoE do meu provedor na WAN 1, eu vou colocar o WAN 1 aqui. Meu source IP, que é o IP que ele vai buscar, o externo também, que ele vai chamar para o seu servidor atrás do seu SG.
Então você pode ou criar ele antes aqui como um objeto, ou criar ele aqui no próprio NAT. Então, user define, você coloca o IP que você quer que ele chame. Quando eu colocar o IP ali, por exemplo, do meu alarme, do meu servidor por trás, ele vai correr para esse IP e me voltar com a tela do servidor, né, por exemplo. E aqui, o IP interno. Então, sei lá, enfim, o IP que você quiser. E o mapeamento de portas. Então, aqui você vai poder ou configurar antes como objeto ou configurar aqui mesmo, né? Então, ele já vem com um número extenso aí de portas configuradas. Então, ou você pode vir aqui em ports, colocar o protocolo, o TCP ou o DP que você vai chamar ele, e a porta externa, por exemplo, 5.000, como eu tinha dito, e ele vai voltar, ele vai para 443, que é um HTTPS. Por exemplo, você pode fazer esse NAT Translation, né? E fazer a configuração do seu NAT. Então, é bem simples, bem intuitivo a sua. Ele tem também, aqui, se vocês precisarem, um Configuration Walkthrough, que ele vai te abrir um PDF com um passo a passo de como criar a sua interface. Esqueci de falar também que ele também vem com esse Quick Setup, que são vários wizards, que se você tiver alguma dúvida na criação, como são muitos objetos, como eu disse, na parte de CLI, quem que perguntou? Cadê? O Rogério tinha perguntado, ele falou se podia configurar na CLI, só que como é muito objeto que você tem que criar e depois colocar esses objetos na configuração, aí você pode se perder um pouco. Então ele já vem com esse Quick Setup aqui, se você vier no Configuration Quick Setup, ele vai abrir essa telinha com vários wizards, né, com vários passo a passo que você você pode ter, então, de VPN, a IPsec, L2TP, e a parte de interface WAN. Então, só para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí? Queria abrir um outro pop-up, não sei se está mostrando. Beleza. Então, é um passo a passo. Aqui, então, ó, ele vai aqui, ó. Para você escolher a sua internet, as configurações da sua WAN, e vai te mostrar o que você configurou. Então, por exemplo, eu quero configurar minha WAN no GE1. Ele vai ser um tipo Ethernet. Eu posso ou chamar ele de PPPoE, PPVTP, L2TP. Então, vai ser um Ethernet normal. O IP assignment vai ser estático ou dinâmico, automático, né? E aqui ele vai mudar as configurações que eu fiz. Então, aqui, ó, configurei. Já estava configurado assim, né? Mas ele me dá um summary aqui da configuração da minha interface. Então, se você tiver alguma dúvida, ele tem esse wizard para te ajudar também. O Kaique perguntou, se uma WAN ficar off, o Firewall consegue redirecionar esse NAT para outra WAN? Ou preciso criar duas regras diferentes com duas WAN? Ele tem uma funcionalidade no trunk de NAT, né? Se você vier aqui, eu acho que é aqui, peraí. Não. Na interface. Feito, SPF. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Kaique. Se uma WAN ficar off, sabe? Tá, ele vai. Aí você tá falando se ele vai pegar o IP, né? Dependendo do IP que ele vai pegar para fazer a transmissão do seu, do seu servidor, por exemplo, né?
Eu acredito que se você fizer a configuração desse disconnect connections before falling back, não, eu não estou lembrando de que é, mas tem uma configuração, isso aqui. Aí eu não sei, Kaique, se você vai precisar criar outra regra. Porque também se você criar outra regra, ele vai ficar confuso. Não vai saber para que one que vai mandar. Ah, eu vou pesquisar melhor, Kaique. E aí, no final da apresentação, me manda um e-mail, o seu e-mail aí, que eu te falo, te respondo essa pergunta. Mas agora, de bate-pronto, eu não estou me recordando como é que eu faria isso. Mas só para não deixar a apresentação parada aqui para conseguir continuar seguindo. O Luiz aqui perguntou, Igor, eu tenho um probleminha, 4 grupos em um cliente, sendo que o grupo de diretoria praticamente é bypass. Mas os usuários desse grupo estão tendo um acesso a um site bloqueado. Já cria a regra de liberação e mesmo assim permanece bloqueado. Como posso ver o que está acontecendo? Eu teria que ver isso daí, Luiz. Como é que está a sua rede? Depois entre em contato comigo, porque parece que eles estão, o tráfego da diretoria está indo para um lugar que não é para ir, né? Depois manda um e-mail para mim, eu vou mandar meu telefone também depois da apresentação. Aí me manda uma mensagem no Zap ou tenta encontrar então contato comigo que a gente vê o que está acontecendo. Mas enfim, aqui a parte de NAT, né? Ele vem com o PNP, né? Então, se você precisar utilizar ele em algum roteador que também tenha essa funcionalidade, ele também vem com isso disponível. O IP MAC Binding que eu falei, você pode linkar um IP com o MAC nas suas interfaces, e aí esse MAC, esse equipamento, esse MAC desse equipamento só vai poder conectar se utilizar esse IP, né? Então, é um jeito de deixar a sua rede mais segura também. O USG também conta com um Web Authentication. Você pode fazer uma página de web para fazer um Captive Portal, por exemplo, um SSO, um Single Sign-On, ou até utilizar o Facebook. Então, abrir uma página no Facebook, você fazer o cadastro desse usuário no Facebook e aí permitir a conexão dele à sua rede. Então, se você está utilizando, é geralmente utilizado como quando se utiliza o Firewall como controladora de APs. Então, é uma configuração que você pode fazer também. Então, já linkando essa Web Authentication, você também pode fazer a configuração de APs no seu equipamento. Então, APs Zyxel, né? Alguns equipamentos da Zyxel, alguns APs da Zyxel podem ser configurados via controller. Nem todos, né? Mas muitos. E a partir do momento que você colocar esse AP na sua rede, na mesma rede do seu equipamento, do seu SG ou do seu NXC, que geralmente é o utilizado, né, que é o controller, ele vai buscar e vai mostrar aqui o seu AP configurado. Ele vai te mostrar o modelo, uso de CPU, IP, o IP que ele está pegando, o MAC address dele, e aqui você consegue fazer as configurações completas do seu AP. Então, por exemplo, configuração de SSID, de rádio, você pode utilizar juntamente com o seu AP, com a rede do seu AP, o Firewall. Então, fazer bloqueio de portas, fazer bloqueio de sites, tudo isso você consegue fazer. Fazer atualização de firmware dos seus APs, você consegue fazer pelo USG. Então, todos os APs que estiverem conectados aqui,
Ele vai buscar a última atualização e e você pode fazer o upload dele só utilizando o AP, o SG. Então, é bem completo. Ele tem a parte de hotspot também, que seria uma outra licença que você teria que colocar no seu equipamento. Então, a parte de acesso, por exemplo, de guest, né, como é que fala? De visitantes. Se você quiser colocar aquela impressioninha para fazer um voucher ou a medida do pagamento também, para ele conectar na internet, você consegue setar um horário que ele possa conectar. O Jefferson mandou um serial number aí. Enfim, aí você também consegue fazer a parte de hotspot no seu equipamento. Não, tranquilo, Jefferson. Agora a parte do firewall, né, que é mais usada também, que é o Policy Control. Aqui é onde você vai fazer a parte de liberação de porta, de bloqueio de usuário, liberação, de serviço, enfim. Então, aqui tem uma gama de possibilidades que você pode fazer. Você pode criar para a sua rede. Lembrando que no momento que a sua licença vencer, de antivírus, spam, IDP, ADP, não quer dizer que a sua rede vai parar de funcionar. Mas quer dizer que a parte de antivírus, anti-spam, IDP vai parar. Só que a parte de firewall, de bloqueio de porta, de redirecionamento, de bloqueio de usuário, enfim, do que você criou aqui não vai parar. Então, a sua rede continua normalmente, só que essa parte que é paga, né, de antivírus, que antivírus a gente usa o Bitdefender, então aí tem atualizações diárias, enfim, aí essa parte vai parar. O que perguntou, poderia comentar sobre a nova política de bloqueio por país que a própria Zyxel recomenda? Você pode. Eu tenho um vídeo agora também no nosso YouTube explicando como é que funciona o GeoIP que você pode criar. Então, eu posso mostrar aqui como fazer esse bloqueio, né, por países. Então, é bem interessante. Como eu disse, para todas as configurações, você precisa criar um objeto. Então, vou mostrar só a interface aqui do Policy Control. Então, você cria um nome para ela, por exemplo, bloqueio China, por exemplo, se eu quiser fazer. E aqui eu vou mostrar para o meu equipamento como é que eu quero que esse bloqueio seja feito. Então, no Action, você vem aqui para Deny ou Reject. Qual que é a diferença do Deny e do Reject? O Deny, ele vai mandar uma mensagem de volta para quem tentou acessar esse equipamento, falando que não foi possível acessar ele. O Reject, ele só vai dropar esse pacote. Então, o Deny, quem tentou acesso vai saber que tentou e não conseguiu. E o Reject, a partir do momento que ele tentar o acesso, o equipamento vai dropar esse pacote e ele não vai saber, por exemplo, da onde vem, aonde ele chegou com aquele pacote que ele enviou. Então, essa é a diferença. E o allow, ele vai mandar. Ele vai deixar o passar, né? Tem como comentar a nova firma no final do vídeo? Não cheguei a atualizar. No final do vídeo? Não cheguei a atualizar, mas parece que a nova firma tem um wizard para o GeoIP. Pô, Marlon, nem cheguei a ver que tinha uma firma, um wizard para o GeoIP. Mas também deve ser a mesma forma aqui que eu estou fazendo, né? Mas eu posso olhar a nova firma sim. Aí, por exemplo,
eu deixaria aqui o reject, para quem enviou não saber, né? Que bateu no meu firewall. E o que eu mudaria aqui? O IP de source, né? De onde ele veio. Aqui já tem um criado, né? Mas eu vou criar aqui para ficar mais visível para vocês. Então, eu venho em, mostrar aqui, configuration, objeto, address GUIP. Aqui vai estar aquele IP que eu criei também, o fiscal, né? Mais cedo. Então, eu venho aqui em add, e address type tem aqui host, range, subnet, interface IP, subnet, gateway e geographic, que é onde eu vou buscar o país de origem do IP. Então, aqui, como a gente está querendo fechar a China ou Ásia, eu venho aqui em China. China 2. Já tenho criado. E dou OK. Aí ele vai buscar todos os IPs que vierem da China. Ele vai taguear esse IP como chinês. Eu acredito que esse GeoIP, ele também só funcione com as licenças aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você precisa de uma licença a licença padrão lá de IDP e ADP. Aí você viria aqui em Policy Control e adicionaria por exemplo, aqui, tem uma regra criada aqui de WAN to device. Então, tudo que vier do nosso WAN, ele vai fazer uma vistoria. Tudo que passar pela WAN. Então, todas as WANs aqui, ele vai fazer uma vistoria. Aqui já tem um países block, né? Mas o source poderia ser China 2, por exemplo. Se eu quiser fazer um grupo de países que eu vou bloquear, é aqui como está configurado. Então, eu venho aqui em address de IP, em address, aqui address group, e adicionaria um grupo de IPs. Então, por exemplo, aqui eu venho em geographic, eu tenho os que eu criei. Então, eu venho e adiciono eles ao meu grupo, por exemplo. E aí, dou um nome para ele. Países, por exemplo. Adiciono esse grupo à minha configuração e volto aqui no Policy Control e faço o bloqueio de todos esses países aqui que eu configurei. Então, aqui no WAN to device, todos os equipamentos que vierem da WAN para o meu equipamento e tiverem esse tipo de tagueamento da China, por exemplo, Coreia do Norte e Nepal, ele vai dropar esse equipamento. Aqui está como allow, mas eu venho aqui em reject, por exemplo. E ele vai dropar todos esses pacotes que vierem desses países. Deixa eu ver outra coisa interessante aqui. Aqui também você consegue fazer um tipo de bloqueio por schedule, se você precisar. Então, por exemplo, em horário comercial, eu não quero que as pessoas acessem o Facebook, por exemplo. Então, eu vou criar um Application Patrol ou um Content Filter, ou ambos, né? Então, eu venho aqui já mostrando também a parte de controle de sites e aplicativos, né? Content Filter. Eu crio profiles, né? Para o meu bloqueio. Marcelo falou aqui, bloqueio do DDoS, SymFlood, Port Scanner, ICMP, tem que montar uma regra ou já existe pré-determinado? Ele já existe. Se você vier aqui e IDP não, ADP, então ele já vem com o profile já pronto no seu, cadê aqui? Profile, ADP Profile. E aqui ele vê, já faz esse controle por exemplo, pela WAN que estava configurada aqui. Então, tudo que vier pela WAN, ele vai passar por todos esses ADPs, né? Então, são todos os ataques que ele já vai fazer
a checagem dos pacotes para evitar, né, esses ataques. Então ele já faz. Então, para fazer, por exemplo, filtro de conteúdo ou de aplicação, você precisa criar um profile para ele. Ele já vem com alguns profiles configurados aqui. Eu vou adicionar. Você também consegue configurar o Safe Search, né, que é aquela parte de filtro para buscas na internet. Então, para evitar também buscas que você não queira que o pessoal faça na sua empresa ou na sua rede, ele também faz esse bloqueio. Por HTTP, é só você dar esse Enable Safe Search. Com HTTPS, você precisa do SSL Inspection. Então, você precisa baixar o certificado do USG que ele vai gerar e colocar no PC do pessoal da sua empresa ou da sua rede. Muito bem. E como é que funciona aqui o Filter Profile, né? É por categorias, ou por sites, se você quiser também. Mas aqui ele tem esse por categoria. Como eu não estou conectado na... Deixa eu ver se eu consigo, se ele consegue buscar aqui, mas eu não estou conectado na... Se ele vai conseguir buscar qualquer categoria. Como eu não estou conectado com ele na rede, então ele não vai buscar. Mas, por exemplo, eu quero que a minha rede esteja livre de acessos de, por exemplo, games, redes sociais, ou nudez, por exemplo. E aí, se eu tiver alguma dúvida nos sites que são mais acessados, eu posso vir aqui para testar. E aqui ele me retornaria qual que é a categoria que ele se encaixa. Então, Facebook provavelmente aqui, Social Network, Streaming, por exemplo, eu posso fazer o bloqueio desses sites, né? Então, aqui é para sites, Content Filters são para sites. Ele não vai poder acessar. E se você quiser adicionar dentro dessas categorias algum site que ele consiga acessar, seria aqui no Custom Service, eu viria aqui no Trusted Websites, e aqui eu colocaria os sites que, por exemplo, eu quero que eles possam acessar o YouTube, mas eu não quero que eles possam acessar o Netflix e outros sites de streaming, por exemplo. Então, por exemplo, eu colocaria ele na categoria de serviço, o streaming, e no Custom Service eu viria aqui e colocaria no Trusted Websites o YouTube, por exemplo. Ou ao contrário, eu quero que todos estejam liberados, menos o Netflix, por exemplo. Aí eu deixaria aberto ali a categoria do Netflix, que é do streaming, e viria aqui no Forbidden Websites e bloquearia o website Netflix. Mas lembrando que aqui eu estou criando o objeto. Então, esse é o profile que eu estou criando. Então, não quer dizer que ele vai bloquear ainda. Aqui, como referência, ele te mostra quantas vezes ele foi referenciado nas configurações, esses objetos. Eu não mandei esses objetos para nenhuma configuração ainda. Então, eu tenho que vir para cá, no Policy Control, e adicionar um UTM Profile neles. Então, por exemplo, da LAN para o equipamento, ou LAN outgoing, né? A LAN para fora, eu colocaria esse UTM Profile. Então, ele vai passar por um Application Patrol e um Content Filter que eu criei, por exemplo, Home Office aqui que já estava criado, e ele vai me gerar um log se apresentar esse bloqueio. Então, aí eu colocaria, aqui eu estou fazendo o filtro, né? Então, aqui sim, ele vai fazer o bloqueio. Se eu quiser fazer um geral para a rede inteira, eu posso vir aqui e colocar aqui Trusted Websites e Forbidden Websites, como se fosse naquela parte de profiles, né? Então, se eu quiser fazer para a rede inteira, é aqui que eu faria. O Marcelo perguntou uma dúvida. É possível se criar uma blacklist dos IPs que acessam os serviços bloqueados no caso
aqueles que você explicou, quem... Uh, dá para criar sim, uma blacklist. Uh, deixa eu ver onde é que eu... Nossa, certificado. Aqui, ó. Você consegue criar possível criar uma blacklist dos IPs que acessam serviços bloqueados, no caso, esse que você explicou, e quem, por exemplo, tentou um port scanner, sim. É aqui, ó, seria aqui. No Black Whitelist, aqui do seu antivírus. Então, aqui ele vai fazer e aí você tem que dar um enable aqui para fazer esse bloqueio. E como é que você vai saber quais são esses IPs que tentaram acesso, né? Já aproveitando a dúvida do Marcelo, né? Você vem aqui em Monitor. Essa parte de Monitor vai te mostrar tudo o que está acontecendo em tempo real nos equipamentos. O Luiz Carlos já perguntou aí também. E aí eu virei aqui em Log. Aqui no Log, ele vai te gerar um log de até, se eu não me engano, 7 dias. Eu acho que são 7 dias. E você pode mandar por e-mail também, esses logs. Então aqui, como não tem nada acontecendo no meu equipamento, porque ele está fora da rede, da internet, ele não vai mostrar nada. Mas aqui você pode filtrar, né? Por exemplo, ADP, com os ataques que aconteceram. Aqui, ó, eu modifiquei as regras ó, de ADP. Ele já me mostrou aqui. Então, a parte de, por exemplo, de Content Filter. Aqui ele também me mostra os logs dos sites que foram bloqueados. Existe uma ferramenta também da Zyxon, que se chama Secure Reporter, que ele vai fazer, ele pega esses logs que o equipamento gera, manda para uma plataforma na nuvem, e nessa plataforma na nuvem ele gera gráficos que ficam mais fácil a visualização. Que aqui ele vai mostrar bem essa parte aqui, bem tabelinha aqui, né? Então, a hora que foi, a categoria dele, qual que é a mensagem do log, né? Mas nesse SQL Report, que você precisa de uma licença, você tem logs de até 1 ano da sua rede, e ele te printa gráficos e relatórios, que eu vou mostrar daqui a pouco também, da sua rede, de quem tentou acessar, dos ataques que foram acontecendo, dos usuários que tentaram acessar sites indevidos, quem é o maior usuário que acessa a rede, para ver se, por exemplo, tem algum usuário que está usando muita banda da sua rede, aí você pode investigar melhor o que está acontecendo, enfim. Aqui também você consegue fazer isso, né? Então, mas é menos intuitivo. Então, por exemplo, aqui em Port Statistic, você consegue ver o tráfego passando na sua porta, os usuários logados no seu equipamento, as sessões que estão sendo geradas pelo seu equipamento, até a parte de APs, né, também. SSIDs criados, quantas estações estão conectadas nos equipamentos. Então é bem completo. A parte de VPN também, você sabe quem está acessando, o tráfego que está sendo gerado a partir desses acessos. O Content Filter também, quantos bloqueados, quantos que passaram, quantos pacotes que foram vistos já. App Patrol também, a mesma coisa. E IDP também, as estatísticas de ataques, né, que estão acontecendo no seu equipamento. Que também te gera esse tipo de log. E aqui você faria uma blacklist e uma whitelist para os IPs que estão acessando ou não. Então, se você tiver muito acesso de um IP específico, você pode fazer esse bloqueio, sabendo que esse IP sempre vai ser um ataque, né? O SSL Inspection que eu falei, né, que para você baixar o certificado para gerar como é que fala? O Safe Search para o HTTPS. Então, é aqui que você vai fazer a configuração de Safe Search também. Aqui o Secure Reporter, como eu tinha dito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Security Policy que eu não falei. Ficou alguma dúvida, pessoal? Só para...
Qual que é a dúvida, Luiz? Deixa eu ir para os logs lá. Talvez consiga. Talvez, Luiz. Deixa eu ver. Eu teria que saber. Talvez nem precise desse log, viu, Luiz? Talvez o seu tráfego esteja indo para um lugar que não deveria, né? Aí eu teria que ver a configuração. Mas eu acho que daria para ver sim. Deixa eu ver aqui. Porque aí, no seu caso, tem que ver a origem dos IPs. Talvez, acho que sim. Acho que sim. Não, tranquilo, Luiz. Depois a gente vê isso então. Pessoal, eu vou dar uma pausa de 5 minutos aí para beber uma água no banheiro aí, para dar um tempinho para vocês também descansarem. E aí, daqui 3h21, pode ser? Aí a gente volta com a apresentação, pode ser? E aí a gente já finaliza na próxima etapa. O Alexandre Boaz me perguntou aqui, em relação a sites indevidos tipo pornô, é possível bloquear? É possível bloquear? Tem que comprar algum módulo? Então, Alexandre, aqui no Licensing Registration Service, aqui a gente vê que tem um Content Filter, né? Esse Content Filter é quem vai fazer o bloqueio dos seus sites, né? Aí você precisaria ter essa licença. Como ele já vem licenciado de 1 ano, aí você só precisa comprar depois no outro ano para renovar, né? Entendeu? Beleza. E aí era só, como eu já disse, né? Então você vem aqui em, cadê? O Theme Profile, Content Filter, e aqui você vai criar um profile, ou utilizar esses aqui que já estão, que é um profile para fazer o bloqueio das categorias que você quer. Ou fazer o bloqueio dos sites em específico que você queira. Ali até tem aqui esse bloco de URL keywords. Se você tiver uma palavra em específico que apareça muito nos sites, você pode colocar ela aqui. Ele vai fazer o bloqueio também. O WhatsApp, sim, é possível bloquear. Aqui em App Patrol, se você vier aqui, aqui ele já vem com alguns perfis criados, né? Aqui, como eu já disse, tudo que você for fazer configuração precisa de um objeto para criação, né? Então, por exemplo, seguindo o exemplo aqui do Alexandre, vou criar um para bloquear somente o WhatsApp. Então, vem aqui, name, vou criar em WhatsApp, e aí eu adiciono aqui a aplicação. O WhatsApp, ele se engloba em qual aplicação, né? Então, aqui no... cadê? Instant Messaging. Então, Action, eu vou dropar esses pacotes. E se eu quiser, eu posso gerar um log a cada drop que eu tiver. Aqui no Instant Messaging, eu posso ver os detalhes dele, né? Então, eu vou bloquear... Aqui, cadê o WhatsApp? Aqui, o WhatsApp. Então, o 31 aqui está bloqueando o WhatsApp e todos esses aqui. Então, ICQ, está bloqueando até ICQ. CQ, isso aqui que eu nunca vi. Lava, Teltel, WeChat, esse WeChat aqui é bastante usado na China.
Mas aqui os principais, né? Tá bloqueando. Pô, nem sabia que isso aqui ainda existia. Enfim, vou bloquear aqui. E aqui você criou esse WhatsApp, por exemplo, aqui ele já tem, né? Cadê o Instant Message aqui? Vai estar aqui, forward. Eu posso dropar ele. Beleza, dropei. Vou dar um OK. E eu venho aqui no Policy Control. Por exemplo, LAN outgoing, tudo que sair da LAN. Ele vai vir aqui no Application Patrol. Eu venho aqui no Healthcare, que eu acho que eu tinha colocado lá. E adiciono aqui no Application Patrol. Ele vai dropar todos os pacotes que vierem tagueados como WhatsApp, né? Instant Messaging. O Rogério Pinheiro perguntou aqui, é possível desabilitar o usuário padrão e usar outro com as mesmas permissões? Desabilitar? Não. Você consegue... boa pergunta. Deixa eu ver aqui se é possível. Objeto User Group. Desabilitar o admin? Você consegue criar um outro admin, né? Então, se você vier aqui em User Group, adicionar aqui um admin, você consegue criar um outro usuário admin. Mas aí, desabilitar o outro... eu acho que não. Nunca tentei. Mas, porque eu acho que você precisa desse usuário admin para fazer, por exemplo, algum troubleshooting mais específico. Então, acessar, por exemplo, a parte, algumas configurações só podem fazer, essa configuração, né? Monitoramento via CLI, que você só pode fazer via CLI, você precisa estar como esse usuário admin que já foi criado. Você consegue mudar a senha dele, alterar aqui. Até um two-factor authentication agora ele tem, você consegue também criar. Para, por exemplo, colocar uma chave do Google, por exemplo, para ficar mais seguro. O Kaique perguntou aí, estou com uma dificuldade em adicionar uma política a uma VPN IPsec com turno VTI. Está ficando com NN. Você consegue aqui. Qual que seria essa política, Kaique? Ele faria o quê? Você pode me... Tudo que passar pela VPN IPsec, você vai ter uma política para quê? Você quer colocar um content filter ou você quer fazer um bloqueio de alguma coisa? Você quer... Mas qual que é a dúvida? Qual que é a dificuldade que você está tendo? Está ficando como NN? Mas a política é de rota ou é de bloqueio, de policy control? De rota. Tá. Se você quer que o pessoal do IPsec saia por onde? Por algum lugar? Ou você quer que ele... O que você quer que ele faça? Que eu já te mostro aí. Beleza. Não, tranquilo. Eu te passo, tá? E no final da apresentação eu vou passar meu WhatsApp. Aí quem tiver dúvida, quem precisar de um suporte aí, me dá um toque no WhatsApp que eu falo com vocês. Vamos ver aqui o que mais que a gente pode mostrar. A parte de... Ele pode fazer também a parte de AD, LADP ou Radius, se você tiver algum servidor externo com uma base de usuários, com, com uma base de dados, né? Você pode chamar
esses usuários, por exemplo, de um AD para cá. Então, a configuração é bem tranquila. Só colocar o IP do servidor. Aquela configuração de base DN, aqueles monte de letra lá que eu CQ, para achar o diretório, né? Onde estão esses usuários, e ele vai puxar para você, esses usuários. Puxando esses usuários, você consegue criar um user aqui, por exemplo, aqui, ó, external user, é aqui? Não, peraí, acho que é group user, aqui. Você consegue criar, puxar esses usuários e montar meio que um usuário local nele, né? A partir desse AD. Então, aqui está o AD que você colocou lá. E ele vai puxar esses usuários e vai gerar um user para ele, né? Então, por exemplo, e aí você pode fazer um controle desses usuários, se você quiser. Então, você quer que esses usuários não acessem algo na sua rede, você quer que eles passem para alguma rota em específica, você consegue fazer essa configuração aqui. Você quer que eles acessem a sua rede via uma VLAN, você consegue fazer a configuração aqui. Aqui embaixo é legal também, você pode, depois que você fizer a configuração, você pode testar se está funcionando, né? Então, colocar um usuário do seu AD aqui e ele vai falar se está ok ou não. Então, é legal, é como um teste. A parte de objetos aqui, não tem muito o que falar, porque é mais para configuração. Então, se você for fazer alguma configuração, você vai precisar dos objetos. Então, por exemplo, a aplicação aqui, como tinha mostrado ali, o Instant Message, que é o WhatsApp. Aqui que você vai fazer, adicionar ou tirar as aplicações. Então, se você quiser adicionar uma aplicação nova, você consegue aqui fazer, por exemplo, um novo grupo de aplicações. Então, quero, sei lá, grupo da engenharia. Você quer fazer algum tipo de bloqueio só para aquele grupo? Então, aí você pega as aplicações que você quer fazer o bloqueio e gera aqui nessa página. E aí você coloca essas aplicações no Security Policy para fazer o bloqueio, né? O Marlon perguntou, essa é uma dúvida que eu tenho. Posso integrar os usuários no SG? Consigo integrar ele no Windows, no navegador? Como assim no navegador? Você quer que eles sejam um usuário do SG? Como assim? Não entendi o Marlon. Consegue sim. Consegue sim. Talvez com o Captive Portal você consegue criar uma página para eles acessarem, fazerem a autenticação por lá, e aí sim, com a autenticação que veio do AD, que passou pelo SG, aí eles acessam a internet. Eu devo ter um passo a passo, devo ter não, eu tenho um passo a passo, depois eu te mando. Pode ser? Como fazer a configuração. Então, beleza. Aqui na aplicação você consegue, por exemplo, criar os grupos, como eu já disse. Então, das aplicações que você quer fazer o bloqueio. Lembrando que para fazer o bloqueio de aplicação você precisa da licença, né? Ativa no seu equipamento. Address IP, schedule, AAA, authentication method, caiu aqui. Objeto. Eu consigo aqui criar um two-factor authentication, né? Que é por exemplo, para um acesso de admin, aquele via web, HTTPS ou SSH. Eu posso também desabilitar esses acessos no meu equipamento. Por exemplo, o que consome muita CPU, que é uma boa prática também dentro do nosso firewall, é o SNMP. O SNMP ele vem enable por default, né?
Mas se você não utilizar esse tipo de monitoramento no seu equipamento, você pode desabilitar ele, porque ele vai ficar gerando tráfego para tentar chamar esse servidor. Então, se você não utilizar o SNMP, é bom deixar ele desabilitado, porque ele consome muito a CPU. O Marcelo perguntou outra dúvida. Por exemplo, alguns operadores enviam as linhas telefônicas via SIP, através de um gateway. Eles utilizam a VLAN específica para autenticar e enviar o tráfego de voz. Consigo passar essa VLAN por aí? Quando eu coloco o modem do operador em bridge? Consegue. Consegue sim. Eu não sei se ele tem alguma coisa para SIP específico, mas consegue sim. Deixa eu ver, acho que não tem para SIP. Mas você consegue criar uma VLAN sim. Ah, peraí, deixa eu ver. VLAN... externa. Você pode dar prioridade para ela, né? Como SIP, RIP, OSPF. Mas consegue sim, o Marcelo. Não vejo por que não conseguiria, não. Você chegou a tentar e não conseguiu? Alguma coisa assim? O Rogério aqui perguntou também. Qual a capacidade máxima de tratamento de pacote por minuto e throughput? Depende do equipamento, Rogério. Qual que você quer saber? Esse que eu estou mexendo é o 310. Aí, se você quiser, eu vou te mandar também onde você consegue todas as informações de essa apresentação. Então, ó, se você vier aqui, Download Library, e escrever, por exemplo, SG310, que é o que eu estou mexendo, ele deveria aparecer aqui. Deixa eu dar um refresh. Mas, enfim, eu te mando o datasheet desse equipamento, e lá ele mostra todas as especificações dele. Só me mandar um e-mail, que aí eu te mando o datasheet do que você quiser. Muito bem. Outra coisa aqui também que você consegue fazer no seu equipamento, o Marcelo falou. Tá bom, Marcelo, aí você me avisa se funcionar. Aí se não funcionar, a gente vê o que a gente pode fazer. Aqui você consegue alterar também portas de acesso no seu equipamento. Então, HTTPS ou HTTP. Se você quiser redirecionar o HTTPS para HTTP, você também consegue fazer aqui. Fazer acesso via SSH ou Telnet, você consegue fazer bloqueio ou acesso. FTP também. Esse equipamento ele está disponível em português. Então, se você precisar, você pode alterar aqui para português e fazer a configuração ali em português. Log Report. Você pode deixar ele configurado para enviar os logs para você durante um tempo. Então, aqui os itens que você quer que ele envie. E os e-mails. Simples assim. Ele vai te mandar o report com essas informações que eu mostrei mais tarde, né? mais cedo aqui. Ó. Log, ele vai te mandar com o que você setou ali, que você quer que envie. Não falei também, mas é interessante, ele gera um log para os APs em separado também. Se você for fazer o controle dos APs, ele também gera esses logs em separado. Deixa eu ver, na parte de configuração, eu acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, além das que eu vou tratar depois? Que aí eu vou passar para agora para a parte de maintenance, né? Que é bem é bem intuitivo aqui. Então,
ele possui... Você consegue criar um schedule backup, né? Então, se você vier aqui em Maintenance, File Manager, aqui você faz o gerenciamento. Aqui, o Marcelo perguntou, os APs só das Ixels? Não pode ser outro de fabricante? Não, não pode, Marcelo. Para fazer o gerenciamento, né? Você poderia fazer o seguinte, colocar um equipamento de outra marca na sua rede, e aí fazer o controle por VLAN, por exemplo. Eu quero setar um controle de banda para VLAN de visitante, para SSID de visitante, e aí no seu AP, dessa outra marca, você colocaria o SSID, configuraria ele standalone, né, que chama, acessa ele normalmente, faz a configuração da VLAN no SSID que você for criar, por exemplo, uma de guest, e aí você faz o controle desse SSID por uma VLAN. Você pode fazer isso. Só que, qual que é o diferencial do Firewall das Ixel? Ele faz esse controle dos APs das Ixel, né? Em alguns APs ele faz esse controle. Ele faz gerenciamento de firmware. Você pode criar vou mostrar aqui. Se você vai entrar aqui em Configuration, Objeto, AP Profile, aqui você pode configurar os SSIDs, a parte de rádio, então 2G, 4G, 5G. Ele tem até o AX aqui já, para fazer a configuração, que é o Wi-Fi 6, né? E aí você faz o controle dependendo do número de APs que você tiver. É mais jogo você ter uma controladora, né? Então, por exemplo, para um hotel, aí você teria uma controladora para fazer gerenciamento de configuração, porque entrar em um é meio complicado, né? Mas aqui você faz a configuração, ele serve também para fazer roaming, né? Então, por exemplo, se você tiver... geralmente se usa controladoras físicas ou até o Nebula, né? Para fazer roaming em galpões, que, por exemplo, a pessoa tem que estar com aquele scanner e andando toda hora. Então, aí ele faz de um AP para o outro, ele faz esse roaming utilizando a controladora. Então, é bem legal. Isso, tem sim. Aí, a gente tem alguns modelos também que tem o Wi-Fi integrado, né? Que é o SG 60W, 40W. Então, o próprio Firewall, ele serve como um AP. Então, ele vai fazer a transmissão do SSID pelo Firewall. Você coloca duas anteninhas acopladas nele, né? E aí ele faz também a transmissão do SSID. Mas esse aqui ele não faz. Esse que eu estou usando agora. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que do AP é isso. Porque a gente também tem controladoras físicas, né? Geralmente se usa elas para fazer os gerenciamentos dos APs, não do Firewall, né? O Firewall fica só para Firewall. Mas ok. Aqui no Maintenance, no File Manager, você pode setar um schedule backup e enviar ele por e-mail também. Então, por exemplo, a cada mês, setar para ser enviado no seu e-mail o backup da configuração do seu equipamento. Então, é uma boa prática que você pode ter caso você venha a perder as configurações, não ter que refazer tudo. E aqui são os arquivos de configuração. Ele está utilizando esse Startup Config. Então, se você precisar, vou até abrir aqui. Se você precisar de algum troubleshooting ou verificar a configuração que está acontecendo no seu equipamento e não tiver acesso a ele, essa é a cara aqui cadê? Essa é a cara da configuração. É como se fosse um showrunner de um switch, por exemplo. Só que aqui ele vai mostrar todos os objetos criados, vai mostrar os objetos dentro das configurações. E essa é a cara dele.
vai ser o backup, né? Beleza. Para rodar uma nova configuração, é só vir aqui em File Path, adicionar o seu arquivo e dar um upload. Aí você clica nele, dá um apply, e ele vai aplicar essas configurações, essas novas configurações no seu equipamento. Lembrando que tem que ser sempre o mesmo modelo, né? Firmware, é o firmware que ele está rodando, ele tem duas partições, então você pode rodar um standby aqui, e ele roda também, você pode baixar ele da nuvem. Se você estiver conectado na internet com o seu equipamento, você pode baixar a sua configuração da nuvem e rodar ela sem precisar baixar ele do site e fazer o upload do arquivo do seu PC, né? Quando você registra o seu equipamento no portal MySixel, você vai receber a notificação de novos firmwares no seu e-mail, né? E também no seu equipamento. Quando você abre a página do dashboard, ele já te mostra se existe ou não uma versão mais nova. Ele também avisa por e-mail, se você cadastrar no portal MySixel, se está vencendo ou não a licença, né? Das suas aplicações, né? Do seu antivírus, onde ele te avisa, acho que até com 2 meses de antecedência se está vencendo. Não me lembro agora. A parte de diagnósticos, né? Que é para... Ele gera logs para verificação do equipamento, se acontecer algum problema nele. É aqui que você vai buscar os logs. E, por exemplo, mandar para mim para conseguir ver o que está acontecendo no seu equipamento. Ele também possui a funcionalidade de Packet Capture. Então, se você precisar capturar algum pacote, verificar o que está acontecendo, que é o que eu provavelmente vou fazer no problema lá do... Quem que era? Luiz? Isso. O problema do Luiz, que é o que eu provavelmente vou fazer. Vou fazer a captura de alguns pacotes para ver para onde está indo esse bendito tráfego aí dele. E por que não está passando onde deveria passar. E aqui você vai fazer a captura e ele vai guardar. Ele tem um storage pequeno, né? Para guardar esse tipo de pacote. Acho que até... Quanto? Acho que são 10 MB. Mas você pode colocar um USB aqui e servir como um storage para os seus logs ou para os seus arquivos aqui de captura. Também dá para fazer isso. Network Tool, que é algumas funcionalidades de ping, de traceroute, para você verificar os problemas do seu equipamento. Shutdown Reboot, você consegue fazer o shutdown e rebootar esse equipamento de longe também, pela interface gráfica. Eu acho que do equipamento é isso que eu tinha para falar, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida nas configurações, aí eu vou voltar para... O Renan perguntou quantas VLANs ele suporta. Ele suporta 4094. Vou mostrar aqui. Ó. Interface, VLAN. Se você adicionar aqui, vai mostrar aqui. Ó. 4094. Beleza. Vou voltar para a apresentação aqui. Vocês veem minha tela aí? Essa vai sim, Renan. Ela está sendo gravada e a gente vai enviar o link. Vocês estão vendo o PowerPoint, né? Tá. Como eu disse, a gente tem esse SQL Reporter, onde é uma plataforma na nuvem, onde os logs dos equipamentos configurados e cadastrados, eles vão para essa nuvem.
e lá eles são tratados, né? Então, os logs tradicionais, como eu mostrei no equipamento, eles são até 7 dias, eles ficam ali, e são difíceis de verificar para a pessoa que não está acostumada, né? Então, prioridade, alerta, né? Mostrar que... E você fica meio assustado, assim, com o tanto de ataques, geralmente, que tem, né? Vindos da internet, se você deixar os logs ativados. Já no SQL Reporter, opa, já no SQL Reporter, ele vai mostrar tudo em forma de gráfico. Então, a parte de usuários acessando, quanto ele consumiu de banda, quais sites eles acessaram, quais sites foram bloqueados, quais os sites mais acessados, quais os sites mais bloqueados. Você consegue ter tudo isso em forma de gráfico. Então, é muito mais fácil para você gerar um relatório e verificar o que está acontecendo na sua rede. Então, aqui é um exemplo do relatório que ele cria. Então, tudo em gráfico de pizza, ele te mostra uma tabela de pacotes que foram enviados, enfim. É bem prático. E agora, saindo um pouco dos firewalls, né? A gente tem essa linha do Nebula. Então, o que é o Nebula, né? O Nebula é a nossa... O Renan perguntou, existe possibilidade de dar informações de ataques via gráfico? Sim, ele também vê ataques de DDoS, de port scan, ele te mostra tudo. Todos os logs que ele mostra no SG, ele vai te mostrar no SQL Reporter, só que em forma mais acessível aos olhos, né? Voltando aqui, o Nebula é uma plataforma na nuvem também, onde você pode fazer o gerenciamento e fazer a configuração, o gerenciamento, o monitoramento e a configuração dos seus equipamentos das Ixel. Então, você pode colocar nessa mesma plataforma APs, firewalls, que vai vir uma linha nova, né? Essa linha USG não é compatível com o Nebula, mas a linha do próximo semestre que vai chegar no nosso portfólio, que é o USG Flex, já pode ser adicionada no Nebula. E também a linha GS2220 do nosso portfólio, que é a linha de switches que são compatíveis com o Nebula. Então, numa mesma plataforma, você consegue configurar e monitorar a sua rede. Essa plataforma, você pode dividir elas em organizações e sites. Então, por exemplo, você tem uma empresa que faça essa instalação de equipamentos, que faça também o gerenciamento desses equipamentos. Então, e você tem vários clientes. O que você pode fazer? Dividir esses clientes em organizações no seu portal. E, por exemplo, se esses clientes tiverem vários sites, então, por exemplo, você tem uma rede de hotéis como cliente, e ele tem um hotel em São Paulo e outro, por exemplo, em Santa Maria, você pode dividir essa mesma organizações em sites. E aí você tem um controle muito melhor da sua rede, porque você tem todos os equipamentos numa plataforma só. Então, é uma ferramenta muito legal que as Ixel tem para fazer esse tipo de trabalho, né? E o que você pode fazer com o Nebula também? Você pode configurar, é totalmente gratuito, né? Esqueci de falar. Existe a versão paga, que adiciona algumas funcionalidades à plataforma, mas o Nebula em si é totalmente gratuito, então você pode colocar quantos equipamentos você quiser lá, gratuitamente. Então, como é que é? Você pode configurar primeiro esses equipamentos no Nebula. Você vai escanear esses equipamentos, adicionar esses equipamentos na plataforma. E a partir do momento que ele conectar na internet, ele vai puxar todas essas configurações e já vai funcionar como você tinha configurado anteriormente, sem tirar da caixa. Então, você pode escanear a caixa desses equipamentos, configurar elas,
eles, e a partir do momento que você for no site instalar esses equipamentos e colocar eles efetivamente na internet, eles vão puxar essas configurações e já você tem a sua rede pronta sem problemas. Eu vou mostrar também alguns itens do nosso portfólio atualmente, né? Só para mostrar um overview aqui dos nossos equipamentos. Nós temos a linha de access points. Nós temos esse WAC 6103, que é um equipamento de indoor de alto desempenho. Ele comporta até 256 usuários, é compatível com o Nebula, como eu já disse. Ele tem a funcionalidade de beamforming, né, para teto e parede. Então ele tem essa chavinha aqui do lado, né, atrás dele, que você pode alterar para fazer o sinal dele como se estivesse no teto. Então ele vai aumentar a forma de onda dele, não, o beamforming dele. E para parede ele vai jogar um sinal mais reto, como se estivesse num corredor. Nós também temos esse WAC 6553. Ele é um indoor, né? Ele tem classificação IP66, então ele é a prova de água, a prova de poeira, de calor, de frio. Todos eles são alimentados via PoE. Ele comporta até 6 antenas externas e até 256 usuários, né? Então são para locais com bastante tráfego de pessoas. Então o sinal dele vai até 150 metros sem barreiras, né? Nós temos também as controladoras, como eu tinha comentado durante a apresentação, o NXC dos 2500 e os 5500, que comportam muito mais APs que os firewalls, né? Então são realmente próprias para controlar APs. A gente tem esse programinha bem legal também que chama ZWO, que é para fazer dimensionamento da sua rede Wi-Fi, se você está instalando esses equipamentos num local. Ele te dá um mapa de calor de mais ou menos como é que vai ficar a instalação, após a instalação, né, esse sinal. Então aí você coloca a planta do local onde você está instalando, coloca as paredes, como é que vão ser, se vão ser de alvenaria, madeira, drywall, e aí ele vai te dar mais ou menos esse mapa de calor de como vai ficar o sinal. Eu não botei na apresentação, mas além desses 2 APs, a gente tem mais alguns que estamos lançando agora com Wi-Fi 6 também. A gente também tem a linha de switches, então a linha GS 1900, que é para locais menores, né, de CFTV, pequenos. Ele tem a linha de PoE, que é o 10HP, e o 24, que é sem o PoE. Ele suporta até 77 watts de potência nessas portas de PoE. A linha que eu falei do Nebula, que é o GS2220, esses você pode adicionar eles ao Nebula e fazer a configuração, o monitoramento. Então você pode fazer ou via WebGui, né, que é o HTTPS, a parte gráfica, ou via CLI, ou via SNP, ou pelo nuvem, né, pelo Nebula. Também conta com a linha de PoE e sem PoE, até 375 watts de potência nas portas PoE. Tem a linha XGS, que é a Layer 2+. Ele já vem com 4 portas de uplink de SFP+, de 10 GB. São para locais com bastante tráfego. Você consegue criar rotas para ele, rota estática. Temos a linha também de Layer 3 já, é 3700, que já possui algumas protocolos de roteamento, também com a linha de PoE, até 1000 watts de potência. E a linha, a série Layer 3, que é a 4600, que existe a linha que é toda elétrica e tem todas com porta ótica.
são geralmente usados como topo de rack, né, para provedores de internet. Já tem também o protocolo de roteamento, né, o SPF e RIP. Alguns links que são úteis aí. Então, o e-mail do suporte, suporte@zyxel.com.br. Esse treinamento de certificação, eu posso acessar ele agora. Opa! Deixa eu ir para lá. Eu posso acessar ele agora para mostrar como é que é para você tirar a certificação do seu Nebula. Do seu Nebula, não. Do seu... Certificação da Zyxel, né? Vocês conseguem ver minha tela aí do browser? Beleza. Então, a de entrada aqui, ó, a certificação de entrada é gratuita, não precisa pagar nada. Você faz a conta aqui do education.zyxel.com. Vou mandar aqui o link também no chat, para vocês acessarem. Então, você vai entrar aqui em certificação, ZCNP Professional, faz a conta, né? E Start Now. Ele vai ter uma linha de cursos aqui, então vão ser aulas, um Foundation, que vão ser são linhas de redes, né? Bem básico. E aí você faz a prova no final. E aí, feita a prova, ele vai te gerar um certificado. Então, de Foundation, Security, de redes Wi-Fi, Switch e do Nebula também. Vou voltar aqui para a apresentação. O custo da prova é zero, não precisa pagar nada, Kaique. É totalmente gratuito. A gente tem o canal no YouTube, Zyxel Brasil, onde a gente... Deixa eu jogar também aqui o link, onde a gente está sempre postando... Cadê? Está sempre postando configurações, novidades sobre equipamento, etc. A gente está com uma série aí de parcerias, né? Vou botar também no chat, que chama Zy Challenge, né? Que você pode... Tipo um jogo que a gente criou aqui, onde você vai evoluindo, né? Dependendo do que você faz, né? Das missões, né, que você faz, você vai evoluindo e vai ganhando vantagens nas compras de novos equipamentos. Então, tem algumas missões lá que é assistir um webinar ou assistir um treinamento, se inscrever no YouTube, no LinkedIn, enfim. Aí, dependendo de como você vai evoluindo nessas missões, você vai ganhando níveis e vai tendo mais vantagens com a gente. Então, vai ganhando brindes, vai tendo descontos em compras, etc. E deixa eu voltar. E nós temos também alguns demos dos nossos equipamentos. Então, do Nebula, se você entrar em nebula.zyxel.com, e aí, puta, não vou lembrar. Opa, Nebula. Você pode acessar uma conta demo para mexer, verificar como é que funciona o equipamento. O equipamento não, né? A plataforma na nuvem. Aí você pode mexer lá. É bem legal. No dia 5/8, 5 de agosto, às 14 também,
a gente vai ter um treinamento técnico também comigo, só de APs, né? Só de Access Points. Então, eu vou acessar, vou fazer igual que eu fiz aqui, vou mostrar algumas funcionalidades dos nossos APs, vou mostrar um AP novo que a gente está lançando no nosso portfólio, que é o WAX610D, e aí eu vou mostrar todas as funcionalidades dele, tudo que você pode fazer com o AP em standalone. E também vou colocar no Nebula, vou mostrar alguma coisinha do Nebula para vocês. Então, dia 5/8, eu vou mandar o link para se registrar no Nebula. Ó, aí, ó. Só se registrar aí no Zoom, e aí a gente se vê no dia 5. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que queiram adicionar aí? Aí está o meu e-mail, se alguém tiver algum questionamento depois, só mandar. Vou até escrever aqui também. Meu e-mail, tem o e-mail do comercial também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre cotação, onde comprar, enfim, sobre licenças, etc. Pode falar comigo também, mas se quiser entrar em contato já direto com o comercial, é só entrar comercial@zyxel.com.br também. Então é isso, pessoal. Se não... sim, eu não consigo ir na rede, Arthur, mas se você mandar um e-mail para mim, eu te envio ela tranquilo, sem problema. Quem quiser também, só me mandar que eu envio. No YouTube vai demorar um pouco para ser disponibilizado, porque tem que baixar, né? Ficou grande, acho que já tem mais que 2 horas que a gente está aqui, né? Não sei se estão me aguentando há 2 horas já. O Fernando perguntou se esse elemento tem certificado. Esse aqui, que eu dei agora, tem. Vai ser enviado por e-mail, o certificado dele. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Vejo vocês no dia 5. Se inscrevam no treinamento do dia 5. Dê uma passada no YouTube também, se inscrevam lá. Dê um like nos vídeos, que dá uma força para o pessoal. Eu que agradeço aí, pessoal. Então, tenham um bom dia aí, um bom meio de semana, bom final de dia, bom trabalho aí para vocês. Valeu, Arthur, valeu, Renan, Bruno, Jefferson, Marcelo. O pessoal que foi entrar em contato comigo aí, eu acho que foi o Luiz. Depois me manda um e-mail que a gente resolve aí. Valeu, Ricardo, Jefferson, José. Valeu aí, pessoal, pela presença. Um abraço.